Estamos no século XXI, em 2020, e ainda há quem não acredite que a Terra é redonda. Eu até me sinto mal de estar a fazer este vídeo, mas é o meu contributo para a humanidade, é a minha missão. A vossa é partilhar com quem puderem este vídeo. É uma experiência super simples. A Carl Sagan demonstrou-a ou fê-la num episódio da série dos anos 80, Cosmos, e eu gostava de replicar aqui para que vocês, enfim, vejam e partilhem com os vossos amigos para ver se acabamos de vez com esta discussão inútil e que possamos preocupar-nos com questões mais importantes, sei lá, alterações climáticas ou outras situações. Para começarmos a experiência, vamos apagar a luz e aqui temos o nosso planeta. Vamos imaginar que a folha de papel ilustra a superfície da Terra e temos aqui estes dois pauzinhos que são o nosso instrumento de medição. E para o efeito vamos imaginar que aqui temos a África do Sul e aqui temos o Porto, por exemplo. Portanto, se vocês tiverem um amigo, por exemplo, em África do Sul e ao meio-dia de hoje quiserem medir a sombra de dois objetos exatamente iguais e comparassem as duas medidas das sombras, as medidas seriam iguais. Isso significava que a Terra seria plana. Neste cenário, a Terra deveria ser plana. Vejam como realmente as sombras são sempre iguais. No entanto, vamos aqui pegar na nossa Terra plana e vamos dar-lhe uma curvatura. Aqui neste cenário, numa Terra redonda, reparem como o cenário muda completamente. As sombras emitidas pelos dois objetos de medição, neste caso poderiam ser duas varetas de 1,5 m, uma em África do Sul e outra no Porto, já emitiriam sombras diferentes num determinado ponto do dia. Vamos imaginar ao meio-dia. Portanto, se o vosso amigo em África do Sul fosse medir a sombra ao meio-dia em África do Sul e comparasse com o comprimento da sombra emitida no Porto à mesma hora, no mesmo dia, teriam medidas diferentes. E é isto que se verifica. É este fenómeno que se registra em qualquer dia, em duas partes do mundo, à mesma hora. Como veem, isto é uma experiência super simples. Eu convido-vos, se quiserem, é muito fácil. Liguem um amigo vosso no Algarve, combinem o dia, ponham uma vassoura, preferência igual, no chão, meçam a sombra que ela emite à mesma hora e comparem. É uma experiência super simples. Não há muito o que dizer. Neste cenário, a Terra deverá ser redonda. Como veem, é uma experiência muito simples, muito fácil, com uma história muito curiosa. Pronto, já mostrei a parte fácil que podem partilhar, agora gostava de vos contar como é que apareceu esta história. Tudo começa na antiga cidade de Siena, uma cidade egípcia hoje conhecida como Assuão, no dia 21 de junho, solstício de verão, eu não me recordo do ano, mas para efeito não interessa, é antes de Cristo, garantidamente, e nesse dia o Sol está perfeitamente num ângulo de 90 graus em relação ao Sol, portanto no zénite, descreve um ângulo perpendicular, se quisermos, em relação ao Sol. De forma a que, por exemplo, os poços, que eram um objeto, ou enfim, as pessoas deslocavam-se muito aos poços para ir buscar água, nesse dia os poços não emitiam sombra. A barreirazinha do poço não emitia sombra e não só. O Sol, o reflexo do Sol na água lá em baixo, era perfeito, ou seja, não emitia sombra nas paredes do poço e o Sol aparecia exatamente no meio do poço, na água. E este fenómeno chamou a atenção de Eratóstenes, um conhecido cosmólogo, matemático, filósofo grego que se encontrava em Siena por aquela altura, e ele quis perceber se o mesmo fenómeno acontecia na popular, na altura, cidade de Alexandria, também no Egito. Portanto, movido pelo sentimento de descoberta e de experiência, quis perceber esse fenómeno. E a verdade é que, no ano seguinte, portanto, também dia 21 de junho, solstício de verão, na cidade de Alexandria, o mesmo fenómeno não acontecia. Os objetos, nomeadamente poços, descreviam uma sombra, portanto, emitiam uma sombra. E Eratóstenes quis saber como é que é possível, quer dizer, mas em Siena não há sombras, aqui há sombras, mas como é que é possível? E Eratóstenes, no fundo, fez aquela experiência que nós vimos, com cartão e dois pauzinhos, mas só que a fez na vida real. E Eratóstenes não só chegou à conclusão que a Terra devia ser redonda, enfim, vejam só como antes de Cristo já havia esta conclusão, como, através dessa experiência, conseguiu determinar
determinar com uma precisão estupidamente eficaz a circunferência da Terra. Portanto, movido pela curiosidade, não só chega à conclusão que a Terra não era plana, devia ser redonda, esférica, determinou também a circunferência da Terra. E a experiência é muito curiosa. Em primeiro lugar, o primeiro passo foi contratar um itinerante. Na altura era comum contratarem pessoas para medir distâncias entre cidades através dos passos. Portanto, andavam e mediam passos. Um itinerante, e chegou à conclusão que a distância, aliás, de Siena a Alexandria era 800 km aproximadamente. E depois fez, no fundo, aquele esquema dos pauzinhos. Num determinado dia, aqui já não contava ser dia 21 de junho ou não, teria que ser no mesmo dia, portanto, em anos diferentes. Num certo dia, em Siena, colocou uma vareta mais ou menos comprida, relativamente comprida, no solo, no ângulo perpendicular ao solo, e mediu a sombra que essa vareta emitia nesse determinado dia. No ano seguinte, no mesmo dia, em Alexandria, colocou a mesma vareta no chão e mediu também a sombra emitida pela vareta em Alexandria nesse mesmo dia do ano seguinte. E o que ele fez foi, para determinar ou chegar ao número da circunferência da Terra, primeiro mediu a diferença das sombras, fez um cálculo entre a diferença das sombras e chegou à conclusão que a diferença do comprimento das duas sombras determinava um ângulo de 7 graus aproximadamente. Portanto, ele aí chega à conclusão que, ok, sendo a Terra um objeto esférico, pelo menos a distância que vai de Siena a Alexandria descreve um ângulo de 7 graus. E Eratóstenes sabia que 7 graus é 1/50 de uma circunferência. Portanto, de 360 graus, 7 graus é 1/50. E o cálculo é fácil. Já sabia a distância entre Siena e Alexandria, sabia que o ângulo descrito era de 7 graus entre as duas cidades, e esses 7 graus são 1/50 de 360, 800 vezes 50 deu 39.700 km. Muito próximo ao número real e já verificado de 40.008 km. Portanto, é isto. Não é difícil. Não é difícil. É uma experiência feita originalmente por um indivíduo movido pelo sentimento de curiosidade, de experiência e movido também pela ciência, consegue chegar a conclusões fantásticas numa altura em que não havia calculadoras, que não havia os instrumentos que temos hoje para observar o cosmos e, enfim, a natureza em si e o nosso planeta em particular. Portanto, não gastem dinheiro em documentários absurdos, não gastem o vosso tempo a ver documentários sobre a Terra plana. As respostas estão dadas. Estão dadas. E para terminar, uma dica: se ainda assim, depois de veres este vídeo, não ficaste convencido que a Terra é de facto redonda, ou se tens algum amigo que ainda acredita que a Terra é plana, um desafio. Faz um desafio, um challenge. Olha, por falar em challenges da internet, tens aqui um. Desafia esse sujeito a andar 800 km, não é difícil, hoje com uma powerbank e com um telefone, siga, em qualquer direção, até pode ser para cima, para apanhar algum frio, convida-o a andar 800 km. Antes de sair, começa a sombra no sítio onde está, e que vá um ano numa expedição, 800 km, pode ir a pé, vê o mundo e vê as coisas belas deste planeta redondo e descobre por ele próprio, que a Terra é um belíssimo objeto esférico.